pode entrar no Brasil Business Network com o rei do networking, Tom Rioch. BBN Brasil Business Network, o podcast de negócios no Brasil e no mundo. Conversamos com empresários, empreendedores e especialistas de sucesso. Eu sou Tom Rioch, um americano, o rei do networking, conectando pessoas do meu estúdio em Vinhedo, São Paulo. E hoje conversamos com Kaique Hanes, em Caruaru, Pernambuco. Kaique Hanes é cofundador da EduFuturo, Escola de Educação do Futuro. Eu conheci o Kaique há mais de 10 anos. Encontramos em São Paulo, no IBCO, Instituto Brasileiro dos Consultores de Organização. E Kaique já participou várias vezes aqui no podcast. E recentemente falamos de robótica e inteligência emocional, sempre oferecendo oportunidades educacionais para jovens. So, Kaique, conta para nós, o que é o EduFuturo? Olá, professor Tom. Primeiro é uma alegria enorme voltar aqui com o senhor. Eu acredito que eu fui um dos que mais participou aqui de entrevista no BBN, então é uma alegria muito, muito grande, né? Poder ter esse espaço tão concorrido, tão competitivo que o senhor tem, abrindo aqui para que eu possa explanar um pouquinho e a gente trocar essas ideias. Do futuro, o que é do futuro? De forma muito simples e resumida, seria: nós somos um programa educacional inovador, dividido em alguns eixos de atuação, entre eles ciência da computação, arte e design, comunicação audiovisual, empreendedorismo e negócio, game design. E nós resolvemos montar essa ferramenta. Nós somos desenvolvedores de metodologia de ensino. E estamos trazendo para o Brasil algo que eu acredito que seja uma inovação para o país, já que poucas empresas trabalham no desenvolvimento de metodologias voltadas e pensadas para o futuro. Só que quando a gente fala de futuro, a gente esquece que o futuro já começou. Na verdade, nós já estamos 2 passos atrás. Sim. O mundo já fala e já vive momentos que estão à frente do tempo, à frente do futuro. A palavra futuro, ela deixou de ser algo para frente, mas hoje a gente pode olhar para ela como presente, né? E em alguns casos ela já está ficando no passado. Então, aí o futuro é isso. Ela desenvolve, ela cria metodologias de ensino e ela lança também de forma pioneira e inovadora no país os nossos centros de aprendizagens cognitivas. Que é isso? São espaços inovadores, né? Espaços pensados para trabalhar a metodologia baseada em projeto, que também vem dos Estados Unidos para cá, para que essas crianças tenham essas aprendizagens cognitivas, visual, tática, né? Que eles possam viver na prática o que o mundo fala. E a gente diz o seguinte: não precisamos mais ir para o Vale do Silício para termos experiências modernas dentro dos campos e das sedes, né, das principais empresas de tecnologia do planeta, mas agora você pode ter isso, né, na palma da sua mão e de forma real dentro de uma unidade da EduFuturo School, que é o nosso grande projeto, a nossa grande aposta para 2023. Faremos uma expansão. Só para pegar, você falou de crianças. O foco é em que idade? Quais idades de crianças? É fantástico, professor. Essa pergunta é muito importante, né? Nós dividimos hoje em duas categorias, né? São as crianças, os kids, são as crianças menores, ali de 6, 7 anos até os 12 anos de idade, né? E temos os adolescentes, que são os teens, né? Que ali está entre 12 e 13, chegando até ali os 18 anos, com uma pegada mais de mercado mesmo, né? Trazendo para esses meninos, os maiores, os adolescentes, cursos que fazem parte do dia a dia deles, sim, porém com uma pegada de mercado, preparando para a vida, né, trabalhando muito forte as soft skills, as habilidades socioemocionais, para que esses meninos não tenham só as hard skills, as habilidades técnicas muito bem elaboradas, mas a parte emocional, para que ele entenda que é a empatia, a orientação ao servir, o amor ao próximo, o trabalho em equipe, né? Então, a EduFuturo, ela bate muito forte nesses 2 eixos. Nós brincamos que nós costumamos chamar aqui de core skills,
né? Nós somos a junção. Não, Né? Esse mas são mix, soft né? skills realmente que são valorizados, né? E você vê cada Exatamente. vez mais vendo artigos, o que é necessário, o que as empresas esperam dos seus funcionários, está no lado dos soft skills. Não para Sim, menosprezar os hard skills, mas não é só os hard skills, né? O soft skill é o diferencial na hora da contratação. exatamente. Como estamos falando de mundo, né? Falando de tecnologia, de futuro, uma empresa que a humanidade conhece, o Google, né, ela usa, por exemplo, 11 critérios para contratar pessoas. Desses 11 critérios, pasmem, 10 são emocionais. Sim, Então, apenas um critério é técnico. Então, isso mostra, né, que quando a gente fala em futuro, a gente pega aí agora, né, com a inteligência artificial, com os chats, que respondem, praticamente eles substituem de forma sim. muito prática um ser humano, para trabalhos mais simples. Então, o que é que vai restar, né, se nós não tiver, se o ser humano não adquirir outras habilidades necessárias para a vida, como, por exemplo, network. Network é uma das grandes habilidades do futuro. Ela sempre foi, ela é uma habilidade Sempre que foi, rege desde sempre o foi. passado, desde os primórdios, desde a da invenção da humanidade, né, network, essa possibilidade de criar e construir relacionamentos, mas hoje você percebe que ela é, sim, eu acredito, uma das grandes habilidades que o mundo atual e o futuro vai ter. Os Você fala o relacionamentos mundo, pessoas, mas a gente tem que lembrar aqui no Brasil, antigamente, o mundo era algo intangível, vamos dizer assim. Então, eu estava no centro do Caruaru, ou qualquer lugar dentro do país aqui no Brasil, a distância para esse mundo parecia muito grande, né? Hoje, sim. o mundo é uma coisa só. E o Brasil faz parte desse mundo, não é uma outra coisa. É um mundo só. E o mundo está Então, aqui. E o emprego no mundo pode vir. Pode contratar alguém em Caruaru desde que está capacitada. sim, e isso, né, quando o senhor traz isso, por exemplo, o Pernambuco, nós já falamos isso em outros podcasts, as pessoas podem pesquisar aqui, né, no BBN, outras entrevistas, uma delas a gente falava sobre Pernambuco, e a gente pode citar aqui do nosso lado, né, Recife. Sim. Recife é o segundo maior polo de tecnologia do planeta, desculpa, do Brasil, o segundo maior polo de tecnologia do Brasil, e nós temos Caruaru também crescendo, né, com essa Uhum. pegada também agora voltada para a tecnologia. E você tem hoje vários jovens programadores que trabalham aqui em Caruaru, Sim. né, que prestam serviço para o mundo todo. Então Uhum. você consegue entender essa dimensão, essa abordagem que o senhor traz, ela é perfeita, porque o, o limite territorial, né, ele já não é mais obstáculo. Hoje, com a tecnologia, com a internet, nós estamos conversando agora, por exemplo, eu estou aqui em Caruaru, o senhor está em São Paulo, e Sim. nós estamos interagindo em tempo real, né? Eu estava vendo agora também no seu site, do LinkedIn, um dos podcasts que nós fizemos, falamos sobre como fazer negócio em China, falando do mundo. Você lembra disso? Então, na Lembro, realidade, sim. parte da Câmara do Comércio, o relacionamento. Então, esse mundo está aí. O que não está, a gente falou isso antes, é a preparação dos nossos jovens aqui. Perfeito. Tá? Então, passam por escolas, estudam. Não quero menosprezar nenhuma forma de educação. Mas Sim. o futuro, você falou, chega a cada 3 segundos, o futuro chega. Então, o envolvimento, essa capacitação, eu estou vendo no site, nas trilhas, né, que vocês oferecem, é o empreendedorismo que você falou, então, business and entrepreneurship, brainstorming, digital storytelling, inteligência artificial. Inteligência artificial era, no passado, algo do futuro. Sim. Hoje, veio galopando, está em todo lugar. Tá? E se nós não estamos aprendendo, se o criança com 7 anos hoje precisa ter uma estrutura para aprender isso, porque isso já é o presente, o futuro no presente do criança com 7 anos.
E é bacana, professor, a gente falar isso porque meio que a gente, né, presenciamos um contrassenso. Né? De certa forma, os pais eles já percebem isso, eles já conseguem sentir em casa, né, que a escola não acompanha mais a evolução dos filhos, a escola Sim, tradicional, sim. ela não acompanha mais a evolução dos filhos, e também a própria escola tradicional, né, ela ainda é muito primária no sentido de inovação. Então, nós estamos falando de um mundo extremamente competitivo. O senhor, em outro momento, conversava comigo aqui, dos 13 milhões de desempregados. E o que assusta é você olhar para uma juventude e dizer assim, eles não vão ser contratados. Sim. Se nós não criarmos mecanismos como a Ilha do Futuro, por exemplo, né, esses espaços que estão aqui para habilitar, quando nós éramos jovens, mais jovens, que queria dirigir, né, nós precisávamos de uma habilitação Sim. para poder conduzir o carro. Então, hoje, mais do que nunca, essa habilitação do futuro, ela está justamente na reflexão que o senhor trouxe. Como preparar esses meninos, esses jovens, esses adolescentes, para os desafios atuais e para os desafios futuros e para aqueles desafios que a gente já imagina, mas a gente não sabe como vai ser. Então, criar... Na realidade eles vivem parte desse mundo, porque eu estou vendo justamente aqui nesse parte que você tem digital storytelling, né? E você está falando dos criadores, tá? Eu me considero um criador de conteúdo. Mas muitos, até os jovens que estão nas mídias, YouTube, TikTok, Instagram, eu acredito, eu vejo que eles estão lá não como um criador de conteúdo, eles estão lá como um passatempo. Sim. Mas, se eles enxergam isso, que isso é o início de uma profissão. Então, criadores de conteúdo, a habilidade de contar a história do storytelling, precisa aprendizagem. Tem que adequar isso também ao soft skill que você falou. Então não é só de saber usar a mídia, é de saber criar dentro dela para ganhar dinheiro com isso. E é engraçado, né, Gil, trazendo isso, nas nossas aulas, nas aulas da Era do Futuro, nos laboratórios da Era do Futuro, que inclusive, professor, são vários laboratórios no mesmo espaço. A unidade, ela funciona parecendo um grande coworking. Ela tem esse formato, né? Ela foi desenhada para ser um grande coworking. Então, o senhor vai encontrar apenas 2 ou 3 salas fechadas, que são salas para projetos mais específicos, mas os alunos interagem nesse grande espaço, nessa grande comunidade, e eles praticam projetos reais, né, dentro da metodologia do STEAM, que é uma metodologia também americana, que trabalha a ciência, a tecnologia, a engenharia, a arte e a matemática, com um único objetivo: resolver problemas. Sim. O STEAM, ele nasce para resolver problemas, e esses meninos vão construir soluções reais para problemas reais. Então, todos os estímulos que eles aprendem nesses laboratórios da Escola de Educação do Futuro são voltados em coisas que são voltados para coisas que fazem parte do seu cotidiano. Exemplo, no curso de empreendedorismo, eu posso citar um exemplo de uma aluna nossa que ela desenvolveu uma roupa de balé plus size. Ela tinha algumas amigas que estavam acima do peso e ela não encontrava essas roupas no mercado. Então, a solução empreendedora dela, né, o projeto final, a entrega do projeto, foi uma marca, uma adolescente de 13 anos, tá, professor? Desenvolveu uma marca de produtos plus size para bailarinas. Isso é fantástico, isso é surreal. Nós temos agora outro exemplo que a gente pode citar também, de um jogo, um game, desenvolvido por uma das nossas crianças, um garoto com 12 anos de idade. Ele desenvolveu um game onde os personagens do game são cadeirantes. Ou seja, ele gosta de jogar game, mas ele tinha dificuldade de encontrar jogos que tivessem esse olhar, mais da acessibilidade mesmo. E ele diz o seguinte: às vezes você encontra um garoto, um adolescente que é cadeirante, mas ele não tem um jogo que foi feito para ele. Então, todos os personagens do game também eram cadeirantes. A gente cita outro game também muito interessante, desenvolvido por um aluno, que foi o jogo da Pantera Vegana. Ele não come carne e ele criou um jogo onde a pantera dele come maçã. E toda vez que ela come carne, ela perde ponto.
Bom, Então, só para nossos ouvintes, esses cursos, então, eles são complementares à educação normal das são crianças. complementares, exato. Tá? Nós Não é somos full um time, só. ele está lá como complemento. Isso. Como é que funciona? Ele é um complemento, né? Ele é um complemento, porém, um complemento necessário hoje no mercado, no mundo atual. Ele é um complemento necessário e ele também pode substituir, suprir as horas ociosas do aluno. Por exemplo, ao invés dele estar, né, em casa, só consumindo TikTok, só jogando, o que é que ele vai fazer? Ele vai consumir dentro da plataforma. Nós temos duas plataformas de aprendizagem. Uma delas é a do Futuro Play, é um stream próprio, né, onde nós temos séries. Por exemplo, nós temos uma série lá muito bacana que fala sobre NFT, blockchain, metaverso. Foi a primeira série do segmento criado por uma empresa de educação para adolescentes. Nós temos outra série bacana demais que fala sobre gestão de projetos. O senhor sabe que uma formação em gestão de projeto hoje, para algumas empresas dos Estados Unidos, por exemplo, na Jackson americano, a certificação em gestão de projetos, ela se equipara hoje fora do Brasil a um MBA, ou dependendo até de um mestrado. Então, você consegue ter uma série de gestão de projetos com 6, 7 episódios, um dos maiores nomes em gestão de projetos do mundo, criada com a linguagem dos adolescentes. Então, isso é fantástico. Ao invés de o menino estar lá passando tempo na internet, consumindo porcaria, né, numa linguagem mais real aqui para o nosso ouvinte, ele vai estar consumindo algo construtivo, né, que traga uma mudança aí na sua vida. E no mesmo tempo, o acesso parte laboratorial que você falou. Sim, eles têm, professor. Como é que funciona? Eles têm um acesso físico, né? Essas aulas funcionam no mínimo 1h30 por semana, presencial, né? Podendo chegar até 4 horas presencial. E eles têm acesso online nas plataformas do Grupo Edu Futuro. Esse acesso online, ele complementa a experiência prática que ele viveu nos laboratórios. Porque, por exemplo, quando eu vou fazer uma aula de empreendedorismo, obviamente eu vou precisar fazer uma ficha técnica de um produto. Então, quando eu vou fazer a ficha técnica, eu preciso fazer uma visita a um local para que eu possa entender como funciona o orçamento. E um exemplo simples de orçamento se eu pegar, por exemplo, uma criança que vai fazer uma receita de bolo. Primeira coisa que ele vai fazer, ele vai no mercado, ele vai entender como funciona custo, produção, qual o valor de investimento que ele precisa ter por trás, qual o retorno que ele vai ter sobre o produto. Então, tudo isso é uma experiência muito bacana. E esses meninos começam a interagir também com a família, né? Porque os pais, eles começam agora a participar do dia a dia dessas crianças, né? Fazendo com que os meninos entendam sobre educação financeira, com uma percepção maior sobre o mundo. Até existem alguns casos de alguns alunos que eles começam agora a ter empatia maior com os pais também, e entender o quanto eles são caros, né, para os pais, e perceber que o pai, a hora que o pai troca, né, a hora que ele troca pelo salário, isso significa dizer que o pai está abrindo mão de um momento da vida dele, de uma experiência com a família, para atender, né, uma necessidade financeira desses meninos. Então, é de fato preparando para a vida. E essa vida que você está demonstrando não é só de Caruaru, é igual a qualquer lugar no Brasil e no mundo, para dizer. Então, seu modelo de negócio, então vocês criaram essa unidade em Caruaru, que então é físico, tem a parte laboratorial, mas você como empreendedor, o seu objetivo é de franquear isso, né? De expandir isso como negócio, é isso? Exato, nós percebemos essa necessidade, né, do mercado, nós encontramos essa oportunidade e sim, é uma franquia, ela já nasce no modelo de franquia, ela já foi toda padronizada e parametrizada para ser uma franquia, desde a sua fundação, desde o seu modelo de CNPJ já vem com essa expectativa de ser uma franquia. Inicialmente será uma franquia com expansão própria, né, nós faremos um investimento de aproximadamente entre 10 e 15 milhões de reais no estado de Pernambuco para abrir algumas unidades. E no segundo momento, nós estaremos fazendo também essa expansão no estado de São Paulo, Paraná
e estudando a possibilidade de Minas Gerais também. Então, esse é o desafio, né? Criar essa rede, uma rede de franquias próprias, inicialmente, e depois criarmos alguns grupos, né? Alguns grupos de investimento para que a gente possa fazer essa expansão de forma ainda mais acelerada para outros lugares do país. E falando do país com 5.000 municípios, e cada um deles pode necessitar e ter a ajuda de uma estrutura dessa, e não só Sim. a necessidade de ter. Então o mercado, o seu futuro é promissor. Opa, coisa boa. Isso também é uma coisa interessante, professor, porque cada unidade de franquia, né, nós levamos uma unidade também social do Instituto É do Futuro. Então, cada unidade aberta, privada, né, ela é uma franquia, ela tem um custo, nós também colocamos à disposição da comunidade, da sociedade, nós escolhemos uma periferia, uma comunidade, e colocamos um laboratório que nós chamamos de Laboratório de Transformação Social, 100% gratuito, a serviço da comunidade para dar acesso, né, àqueles que não poderiam pagar, por exemplo, por um serviço desse. Então, hoje, aqui em Caruaru, nós, ao mesmo tempo que está sendo construída uma área com mais de 400 metros quadrados aqui na cidade, nós já temos em funcionamento, numa comunidade aqui, numa periferia, um laboratório de transformação social, um lugar onde jamais seria possível você ter acesso a uma educação dessa se não fosse através de um incentivo desse. Legal. Bom, Caio, quero parabenizar você e garantir que nós vamos falar novamente, porque essa é mais uma etapa no caminho, né? Você fala muito de trilhas, e eu vejo muito a trilha que vocês seguem de empreendedorismo, ela não tem fim. Tá? É sempre mais um passo para frente, como o futuro chegando e se atualizando, como vocês têm feito, você vai modulando, né, e modelando aquilo que vocês oferecem à realidade planetária de hoje. Perfeito. E um dia que eu vi no seu LinkedIn, você tem essa frase, despertar uma nova consciência no mundo, no parte da educação. É isso? Isso. Esse é o... no popular dizendo, esse é o que nos move. Né? A Ele Futuro ela tem esse papel de despertar essa nova consciência no mundo e ele é uma frase muito abrangente. Né? Ela traz aí várias reflexões e só é possível você despertar uma nova consciência no mundo se você despertar as pessoas. Legal. A perceberem a maior habilidade que eles têm, que é a habilidade de conhecer a si mesmo. Mas eu tenho certeza que vai despertar. Agora, como nossos ouvintes podem te encontrar? Legal. Vocês podem nos encontrar no nosso site, né, www.edufuturo.com.br, também no nosso Instagram, né, Escola Edu Futuro, @Escola do Futuro, e também no LinkedIn, está lá com Escola de Educação do Futuro. Então, será uma alegria enorme ter algum contato, alguma interação com vocês, para que a gente possa interagir mais, falar sobre transformação e ter a certeza de que juntos nós poderemos ir muito mais longe. E claro, professor, é uma necessidade, é uma dor. É uma dor que nós encontramos isso. Eu encontrei essa dor ainda quando estava no governo do Estado, na Secretaria do Trabalho, Emprego e Qualificação. Participei de uma função no primeiro escalão do governo, e lá a Secretaria ela tem esse papel, né, de qualificar jovens, de qualificar pessoas para o mercado. E ali nós identificamos pela primeira vez essa grande necessidade. Nós tínhamos um mercado gigantesco de pessoas desempregadas, mas nós não estávamos criando soluções que pudessem, de fato, permitir o acesso a esse novo mercado que tanto se fala hoje. Muito bom. Então, obrigado mais uma vez, Kaique. Eu que agradeço. Fiquem com Deus e um grande abraço aí para o senhor. Então tá bom, para nossos ouvintes é Kaique Hannes, é K-A-I-C, e o sobrenome R-A-N-N-Y-S. R-A-N-N-Y-S. É edufuturo.com.br. edufuturo.com.br. Um sistema de educação para permitir que as crianças e adolescentes estejam prontos para os desafios da vida e do mercado. BBN Brasil é um oferecimento do Focus MI Market Intelligence. Eles são especialistas em pesquisa
de mercado no setor agrícola. Mais informações no site focusmi.com. Obrigado pela audiência. Até o próximo encontro aqui no BBN Brasil Business Network.